Vamos lá, pessoal, dar continuidade ao nosso estudo e nós paramos nos sistemas processuais. Eu já adiantei para vocês que temos 3 sistemas processuais a serem estudados. Quais são eles? Nós temos o sistema inquisitivo ou inquisitório, o sistema acusatório e também o sistema misto. São esses 3 sistemas que precisamos saber para pontuar lá na prova de vocês para o cargo de delegado de polícia. Vamos dar início, então, ao sistema inquisitivo ou inquisitório. Partindo aí daquela premissa tradicional, da ideia tradicional do sistema inquisitivo, o sistema inquisitivo medieval. Tranquilo, pessoal? E o que eu tenho aí por sistema inquisitivo ou inquisitório? O sistema inquisitivo, ele busca uma verdade única e absoluta. No sistema inquisitivo, o processo penal, ele visa aí uma verdade única. Ele visa uma verdade absoluta. Pessoal, rapidão aqui, eu juro que a mesma letra de cima é minha, tá? É porque aqui eu estou de forma contínua, porque é mais rápido. Beleza? Vamos lá. No processo inquisitivo, eu busco uma verdade única, uma verdade absoluta. Daí porque nós vamos ver também que é a verdade real. Busca-se uma verdade real, uma verdade do rei, uma verdade máxima. E para eu alcançar essa verdade máxima, pessoal, vale qualquer coisa. Eu posso, por meio aí de qualquer instrumento, buscar essa verdade que seria uma verdade absoluta. Estou querendo dizer para vocês que não há controle das partes. O processo ele busca uma verdade sem qualquer controle das partes. Beleza? Não tem controle das partes. O que existe aqui é uma única pessoa concentrando todas as funções processuais. Tanto a função de acusar o sujeito, de defender o sujeito ou de julgá-lo. Vamos lá? Acusação, defesa e julgamento concentrado numa única figura. Que figura é essa? O juiz inquisidor. Eu tenho o mesmo julgador, a mesma figura, concentrando as funções de acusação, de defesa e de julgamento. E isso, por óbvio, vai ferir o quê? Ferir a imparcialidade. Eu não tenho a figura do juiz imparcial, porque a mesma figura concentra todas as funções. O processo inquisitivo, ele também é marcado pelo sigilo. A regra no processo inquisitivo é o sigilo. É um processo escrito. Eu vou ter no processo inquisitório aí a regra do procedimento sigiloso, escrito, sem contraditório. Tá? A parte aí não tem liberdade na produção de prova, sem contraditório. E o acusado aqui, ele é objeto do processo. Veja, pessoal, no processo inquisitivo, no sistema inquisitivo, o acusado ele é objeto do processo. Ele é objeto de prova. Quero dizer o que para vocês? Quero dizer que a confissão, considerada aí por muitos a rainha das provas, a confissão muitas vezes adquirida por meio de tortura, ela aqui é válida. Porque o cara ele não é sujeito de direito. Ele é objeto do processo, ele é objeto de prova, e um processo sigiloso, escrito, sem contraditório, sem controle das partes, sem liberdade na valoração das provas, com um único sujeito, o juiz inquisidor, concentrando todas as funções processuais. Tranquilo, pessoal? Esse é o nosso sistema inquisitivo ou sistema inquisitório. Repetindo para vocês que eu estou trabalhando a noção medieval, a noção tradicional do sistema inquisitivo com características radicais. Tá? Um modelo radical, um modelo fechado de sistema inquisitivo. Tranquilo? Vamos seguir aqui o nosso estudo, ultrapassado, vencido a noção de sistema inquisitivo ou inquisitório. Vamos passar a analisar o sistema acusatório. Aqui eu tenho outro lado da moeda. Enquanto no sistema inquisitivo eu busco aquela verdade única, a verdade absoluta, sem controle das partes,
No sistema acusatório, eu busco uma verdade relativa, uma verdade formal. Na verdade, o que eu tenho aqui é a busca de uma verdade mínima. No sistema acusatório, existe controle. Eu tenho controle das partes. As partes, ela aparece no sistema acusatório em pé de igualdade. Eu não tenho mais um sujeito concentrando todas as funções. Há uma divisão de funções. Há o sujeito acusador, que é diferente do sujeito que defende, que é diferente do sujeito que julga. Ou seja, as funções processuais, elas são distribuídas. E esse processo, o processo acusatório, ele é marcado pela livre valoração da prova. Livre valoração da prova. A acusação pode produzir prova, a defesa também pode produzir prova. E o julgador, o sujeito que está inerte, não se intromete no processo, como há essa confusão no sistema inquisitivo, ele de forma imparcial, estabelecido aí o contraditório, uma das marcas do sistema acusatório, o contraditório, ele irá decidir a questão. Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui a liberdade de defesa, tenho o contraditório. O acusado aqui, ele não é mais considerado objeto do processo como no sistema inquisitivo. No sistema acusatório, o acusado ele passa a ser considerado como sujeito de direito. E aí depois nós vamos trabalhar bastante aí as noções constitucionais, os valores constitucionais dos direitos fundamentais. Por exemplo, aí contraditório, ampla defesa, o devido processo legal em si. Aqui nós trabalhamos o acusado como sujeito de direitos. Eu tenho a liberdade de defesa, a separação entre os órgãos. Tranquilo, pessoal? Sistema inquisitivo é uma concentração. O julgador, o juiz inquisidor, concentra todas as funções processuais. Não há controle. Sistema acusatório, eu já não busco a verdade absoluta. Eu vou buscar uma verdade formal. Ou seja, aquela verdade que é possível se construir no processo com a livre valoração da prova do material produzido, marcado aqui pelo contraditório, pelo acusado como sujeito de direito. Tranquilo? Sistema inquisitivo, sistema acusatório e para a gente finalizar, o sistema misto. Como que funciona o sistema misto? O sistema misto, basicamente, ele tem duas fases. O sistema misto, ele é dividido por ter duas fases. No primeiro momento, eu tenho uma fase inquisitória. No primeiro momento, eu tenho uma fase inquisitória com a figura do juiz inquisidor. O presidente e quem preside este primeiro momento do processo é a figura do juiz inquisidor. No segundo momento, o processo passa para uma segunda fase e essa segunda fase é acusatória com a obediência aí do devido processo legal. Pessoal, para a prova de vocês, não interessa esse sistema misto no nosso sistema processual brasileiro. Porque eu estou discutindo o processo penal. Eu não estou discutindo fase pré-processual, como, por exemplo, o inquérito policial que a gente vê lá na frente. No processo, nós temos aqui no sistema brasileiro um processo acusatório. Tá? Pelo menos para a prova de vocês nos interessa isso, o processo acusatório. A doutrina vai discutir que não é um acusatório puro, porque tem traços inquisitivos aí pré-constitucionais, que o Código de Processo Penal ele é de 1941, com fortes marcas aí inquisitivas. Mas para a prova, nos interessa que o sistema processual brasileiro é o sistema acusatório. Quer ver um exemplo, minha gente? Abre aí a Constituição no artigo 129, inciso 1. O artigo 129, inciso 1, ele vai trazer para o Ministério Público a função privativa de promover a ação penal. Então veja, o nosso sistema constitucional, o sujeito que promove a ação penal pública, não é o mesmo que vai julgá-la. Há uma divisão de funções, além de toda a gama de direitos fundamentais, como contraditório e outra defesa, que também tem que ser observado. Então, para a prova de vocês, interessa para a gente o seguinte: o Brasil adota o sistema acusatório com a diferenciação dos órgãos. O órgão que acusa diferente do que
defende que é diferente do que julga. Beleza? O nosso sistema não é o sistema misto, é o sistema acusatório. Tranquilo, pessoal? Só para a gente fechar aqui, antes de eu passar para o próximo quadro, uma observação importante, só a título do debate mesmo. Alguns doutrinadores, como o professor Nutt, vai discutir que o processo penal brasileiro ainda traz forte carga inquisitiva por ser regido por um código elaborado num período aí mais inquisitivo do que acusatório. E aí eu pergunto para vocês, mesmo sabendo que o nosso sistema é o acusatório, o processo penal brasileiro atual, ele tem alguma carga aí inquisitiva? Tem algum traço, algum resquício de um processo inquisitivo? Bom, minha gente, a título de exemplo, se for cair lá na prova de vocês, lembrar que o artigo 3º da Lei das Organizações Criminosas previa aí a possibilidade do juiz, de ofício, antes de iniciar a ação penal, produzir provas. O juiz poderia aí ter o acesso a dados, a documentos, a informações relativas aí a questões fiscais, eleitorais, bancárias, ou seja, de ofício, a Lei das Organizações Criminosas permitiu o juiz, antes de iniciar a ação penal, produzir prova. Veja que é um traço marcante do quê? Do sistema inquisitivo. Beleza, minha gente? Só que em relação à Lei das Organizações Criminosas, o Supremo declarou esse dispositivo inconstitucional. Depois vocês dão uma olhadinha aí na ADIM 1570, onde o STF declara inconstitucional o artigo 3º da Lei das Organizações Criminosas por violar o sistema acusatório. Beleza. E além da Lei das Organizações Criminosas, no CPP, é possível verificar um resquício inquisitivo? É sim, pessoal. E por incrível que pareça, é algo relativamente recente, incluído pela reforma que houve no Código de Processo Penal em 2008. O que eu tenho? O artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele permite o juiz produzir as provas urgentes de ofício antes de iniciar a ação penal. E aí a doutrina vai dizer que esse dispositivo é um resquício aí da figura do juiz inquisidor, porque antes de instaurar a ação penal, antes do titular da ação penal ingressar em juízo com a sua inicial acusatória, o magistrado já está produzindo prova de ofício. Então fechou aí, o nosso sistema é o acusatório, com alguns resquícios inquisitivos por conta dos reflexos do nosso Código de Processo Penal de 1941. Tranquilo, minha gente? Fechou essa parte, vocês vão me dar aí mais um minutinho que eu vou trocar o quadro e nós vamos vir para a terceira parte da aula de hoje, que é as noções introdutórias do processo penal e os sistemas processuais. Beleza, pessoal? Um minuto, tô de volta.